Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Esta é a nossa primeira videoaula sobre a temática Orixás da Umbanda. Então aqui nesse primeiro slide a gente mostra quais foram as temáticas que nós propomos abordar nesse canal, né? Pelo menos a princípio seriam essas 8 primeiras temáticas e depois mais para frente, com o tempo, a gente poderia ir pensando em outras. Então nós já abordamos as 4 primeiras e agora a gente vai abordar os orixás na Umbanda. Bom, ali no slide 2 nós começamos a falar o que nós vamos abordar nessas videoaulas, ou seja, o que nós vamos abordar sobre orixás na Umbanda. Então a nossa proposta é apresentar como que o Zélio de Moraes compreendia os orixás, seja por meio das fitas gravadas que tem dele falando, por meio de depoimentos dos seus descendentes, né, por meio de documentos que ele deixou. Então nós vamos ver qual era a visão que ele tinha dos orixás. Algumas vezes ele citava claramente que era o Caboclo das Sete Cruzilhadas que falava, né? Mas é claro que a gente também pode imaginar que ele também trazia um pouco do Pai Antônio e o próprio Orixá Malê. Outra fonte de informação também muito importante do Zélio é o Antônio Eliezer Leal de Souza, né? Que foi o primeiro escritor da Umbanda, frequentou ali o templo Nossa Senhora da Piedade do Zélio durante mais de 10 anos e depois ele foi autorizado pelo próprio Caboclo das Sete Cruzilhadas a fundar uma nova tenda. E ele escreveu um livro que é considerado o primeiro livro sobre a Umbanda, tá? Que é o Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. E a gente vai então estudar um pouco o que ele abordou nesse livro, porque lá ele fala como que o Zélio de Moraes, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, entendia os orixás. Outra fonte de consulta nossa vai ser o Padrinho Joroá, né? Aqui está, né? Infelizmente ele faleceu agora em 2020 em decorrência, né, de complicações da Covid-19. Nós já abordamos um pouco sobre ele, né, em videoaulas anteriores, quando nós falamos da contextualização histórica da Umbanda. Nós falamos do site que ele possuía, infelizmente, né? Alguém deve estar continuando o seu trabalho. Umbanda.com.br, onde se encontra todos esses livros que estão aqui em PDF de maneira gratuita, mais 3 excelentes livros sobre a magias rituais da Umbanda. Aqui mostra o Templo da Estrela Azul, né, que funciona desde 37, né, que ele tomou conta até 2020, agora outra pessoa deve estar tocando o barco. Então também nós vamos ver um pouco sobre esses livros que estão aqui, qual era a visão que ele tinha, né? É bem parecida ali do Zélio, mas ele traz algumas novidades que a gente vai ver. No slide 3, um outro também que tem bastante livros e a gente gosta muito também do estilo que ele aborda é o Norberto Peixoto, tá? Só voltando aqui rapidinho, o Padrinho Joroá, o templo dele fica em São Caetano do Sul, né, para quem tiver interesse. O Norberto Peixoto também tem um templo, né, o Triângulo da Fraternidade, que fica em Porto Alegre. E nós colocamos o Norberto Peixoto /Ramatiz, porque ele escreve muito, né, psicografia, né, por meio do Ramatiz. E mesmo quando ele não escreve por psicografia, por exemplo, esse daqui, os orixás e os ciclos da vida, dá a entender que, né, como ele é muito orientado pelo Ramatiz, que ele traz bastante informações do Ramatiz. Então aqui tem alguns livros dele, tem muitos outros livros sobre ele, e a gente também vai falar um pouco, uma visão geral que ele tem sobre os orixás, tá? Um outro que a gente gosta muito também é o Manuel Lopes. Ele é sacerdote do Núcleo Mata Verde, lá em Santos. Ele tem esse livro, Umbanda dos 7 Reinos Sagrados, e esse é um texto doutrinário, são mais de 500 páginas que tem aqui, de vários artigos que ele solta nesse site, mais um blog que ele tem, mais páginas no Facebook, todos, né, até agora, né, com exceção do Zélio que já faleceu, mas todos os outros têm páginas no Facebook. Então a gente vai também falar um pouco sobre a visão dele, que é uma visão bastante interessante. E por último, o mais midiático, né, ou seja, o que aparece mais na mídia, o que utiliza bastante recursos de educação à distância, na internet, o Rubens Saraceni, né? Também faleceu em 2015, mas ele criou uma escola, né, chamada Umbanda Sagrada, em que muitos seguidores hoje em dia seguem na mesma linha que ele,
tá? E não é muito difícil de encontrar algum site de educação à distância, alguma página no Facebook fazendo uma propaganda de algum curso nessa temática da Umbanda Sagrada. Então a gente vai ver, ele também escreveu muitos livros, muitos mesmo, aqui só tem uma amostra de algum deles, e a gente também vai ver como é que ele compreendia os orixás, né? E quando a gente fala aqui que nós vamos ver, em todos esses que nós estamos citando, nós vamos nos posicionar também, tá? Ou seja, a nossa casa, nossos guias, dirigentes da nossa casa, sempre trazem para nós algumas dicas sobre os orixás e nos dando um norte sobre essa compreensão. E quando a gente for falando, né, desses autores, então, nós vamos fazendo alguns comentários e vamos nos posicionando sobre aquilo que a gente compreende, né, a maneira que a casa, que nossos guias nos orientaram e aquilo que a gente, digamos assim, se familiarizou mais na compreensão dos orixás. Qual a compreensão que nós estamos mais familiarizados com os orixás, que a nossa casa tem dos orixás? E isso a gente vai, então, deixando bastante claro ao longo das explicações que a gente for fazendo. Bom, mas no slide 7, a gente retorna um pouco com a compreensão dos orixás para os iorubás, né? Porque antes da gente falar desses autores, a gente tem que entender um pouco o que são os orixás para o iorubá. Então, nesse slide 7, eu trago aqui um mapa que nós já apresentamos na terceira videoaula da temática Princípios Básicos Espirituais que regem a Umbanda, né? Quem esqueceu pode voltar lá. E que nós mostramos aqui o continente africano, e a gente relembra que quando a gente fala de África, nós não estamos falando da África do Sul, nós estamos falando do continente africano, que ele é enorme. Só para vocês terem uma ideia, o continente africano cabe aí a China, o México, a Europa, a Índia, os Estados Unidos e o Japão, né, para vocês verem o tamanho que ele é. Então ele tem diversas culturas, diversas línguas. Aqui nós temos aqui as principais línguas faladas, famílias linguísticas, melhor dizendo, faladas na África. E a gente já explicou um pouco sobre como que se deu a origem do candomblé aqui no nosso país. Então, no nosso país nós temos três principais, né, candomblés, né? O candomblé de Angola, que seria ali da família da língua do Banto, e eles cultuam os Inquinci. Tem o candomblé de Jeje, né, da nação Jeje-Vodun, né, que seria essa nação aqui, linguística dessa região. Eles cultuam o Vodun, né, nação Jeje que cultua o Vodun. E aquela que cultua o orixás é nessa região aqui, ó, que tem essa mesma cor aqui que eu estou mostrando para vocês, que está aqui, né, entre essas famílias linguísticas, a língua iorubá, tá? Então é nessa compreensão desses orixás que a gente vai trabalhar. Tem muita coisa assim, em termos de ritualísticas, que às vezes se assemelham de uma nação a outra, e hoje tem muita coisa misturada, é muito difícil vocês acharem uma casa de nação pura. Então, gente, no dia a dia, na prática, essas coisas misturam muito, tá? Mas há casas mais tradicionais de muito mais tempo de existência que estão buscando a sua pureza de origem, digamos assim, ou seja, buscando praticar de fato o mais próximo possível do que se praticava na África e naquela cultura. Quem cultura orixás estão buscando então praticar os orixás sem misturar a ritualística do Inquinci, do Vodun e assim por diante, tá? Bom, então no slide 8 nós vamos mostrar uma referência que nós vamos abordar para compreender os orixás, tá? Então, para entender como que os iorubás compreendiam os orixás. Então nós achamos na internet um artigo muito bacana do Marcelo dos Santos Monteiro, intitulado Cosmogonia Africana, a visão de mundo do povo iorubá. Porque o povo iorubá ele tem muita tradição oral, né? E nessa tradição oral existe muita mitologia. Então há vários mitos explicando às vezes o mesmo fenômeno. Então para a cosmogonia, né, criação do universo, há vários mitos explicando.
O que nós achamos interessante é esse mito que ele vai trazer aqui nesse artigo, que ele tirou desse livro aqui. Esse livro aqui está sendo traduzido para outros idiomas, mas o idioma que eu encontrei é em Yorubá, né? Só que ele fala em Yorubá, né? Ele é professor e consultor de cultura afro-religiosa Yorubá, presidente nacional e fundador do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, secretário-geral e fundador do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, Associação Cultural Rio de Janeiro, e é babalaô, né? Há um bom tempo, já mais de quanto que ele ouviu falar, mais de 20 ou 30 anos, se eu não me engano, que ele já é babalaô, já teve um bom tempo de vivência na Nigéria, né? Conviveu lá com o povo Yorubá, então é muito interessante a visão que ele traz dessa cultura. Vocês encontram fácil vídeos dele no YouTube, é só colocar lá Cosmogonia Africana ou Cosmogonia Yorubá, vocês vão encontrar vídeos deles, são muito bacanas, ele explica de uma maneira bastante didática e com bastante segurança naquilo que ele fala. Mas só lembrando, é uma mitologia, há outras maneiras de explicar, mas dessa maneira a gente vai tirar algumas conclusões, alguns links que a gente vai fazer depois quando a gente for estudar aqueles autores que nós citamos, tá? Então vamos lá. É o seguinte, então nessa mitologia, Olorum, né, que é o senhor do universo, saturado de tanta energia acumulada nele mesmo, explode, né, subdividindo essa energia única em 4 Oxá, né, ou seja, divindades, ou manifestações do Olorum, tá? Que seria então Oxá Omi, que é a água, Oxá Iná, que é o fogo, Oxá Ilê, que é a terra, e Oxá Ofurufu, tá? E é claro que também dentro da água existem as suas subdivisões, né? Então nós vamos encontrar Odó, o rio, nós vamos encontrar Okun, o mar, vamos encontrar Oxá, a lagoa, e Ojó, a chuva, e muitos outros, né? E essas subdivisões existem nos outros também, né? Existe aqui o Orum, que é o sol, Ará, que é o raio, e assim por diante. Na terra nós vamos encontrar Amó, argila, Yanrim, né, a areia, e Okutá, a pedra, e muitas outras, né? E o Ofurufu, você vai encontrar a Fefe, né, que é o vento, e muitas outras. Então, o Olorum saturado de energia, ele explode e subdivide-se, se manifesta-se nessas várias divindades ou energias diferenciadas, né? Ou seja, ele não está com uma energia única agora, com uma força única, ele está com essa força subdividida, né? Naqueles 4 elementos principais da natureza, que seriam o água, o fogo, a terra e o ar, e as suas subdivisões. Isso nos lembra bastante o Big Bang, né? Que é uma das teorias aceitas para a criação do universo. Então o Olorum, né, saturado de energia, aqui a origem do Big Bang, ele explode e nessa explosão, aqui a gente está vendo o Big Bang, em vários momentos dessa explosão, dessa expansão, partículas vão sendo criadas, tá? Partículas vão sendo criadas, aqui eu tenho o quark, o gluon, o neutrino, até que chega um momento, então, em que essas partículas vão se reestruturando, vão se ligando e vai formando, então, as 4 principais que nós conhecemos de fato, que são a água, o fogo, a terra e o ar, e, obviamente, que qualquer combinação dessas digamos assim, energias, né, dessas forças e das suas subdivisões que dá vários outros tipos de matéria. Então é interessante, ou seja, nós temos que lembrar sempre que os mitos, né, principalmente os mitos de cosmogonia, que tentam explicar a criação do universo, eles sempre têm uma visão de conjunto, eles não têm uma visão sintética, desculpa, análise, né? Ou seja, ele não fica analisando detalhes, ele fica analisando o conjunto, tá? E tira consequência dessa visão de conjunto. Então tem muito sentido essa fala, então, nessa visão da cosmogonia africana, se a gente comparar, por exemplo, com a visão moderna agora do Big Bang. Mas continua o mito, tá? Continua a cosmogonia, dizendo o seguinte, vamos lá. Olorum
senhor do universo, disposto a criar o Aie, mundo físico, né, o mundo visível, apresentou aos Oxá duas cabaças, uma contendo uma massa negra e outra uma massa branca, além de uma árvore denominada Árvore da Vida, dizendo que o Oxá, que conseguisse colocar uma cabaça em cada mão e a árvore na cabeça, iria criar o Aie. Então, olha só. Primeiro, então, ele expande, né, explode, cria, né, o universo, manifesta-se no universo de diferentes energias, diferentes forças. Antes ele estava concentrado numa força única. Essas diferentes forças, essas diferentes manifestações de Olorum no universo, não vamos chamar aqui de Oxá. Só que para criar o Aie então seria um mundo físico, um mundo visível, diferente do Orum, né, que é o mundo não visível, tá? O mundo espiritual, o mundo não visível. Para criar o Aie, então, existe essa mitologia então, de que se tem duas cabaças, uma massa negra e uma massa branca, que é a árvore da vida, né? Cabaça, para quem não sabe, ela vem da cabaceira, existe uma árvore, né, cabaceira, ela tem esse formato de vários tamanhos, e você pode cortar, isso aqui você pode utilizar, por exemplo, para fazer um recipiente para água, né? Você leva água para tomar para qualquer lugar, ou qualquer outro tipo de bebida, ou você pode cortar, né? E aí sim você tem esse formato aqui. Daí ela cortada, ela recebe alguns nomes, ela pode chamar de cuia, coatê, né? Coaté, cumbuca, né? Então tem esse nome. Então aqui ele está falando aqui na mitologia, então que duas dessas aqui, uma negra e uma massa branca, foram apresentadas aos Oxás, que tinha então que colocar uma cabaça em cada mão e a árvore da vida na cabeça e criar o Aie, né, criar o mundo físico, tá? Repara que essa massa negra e massa branca nos remete também ao Yin Yang da filosofia chinesa, né? Ou seja, os dois princípios principais que regem o universo, o princípio mais ativo, o princípio mais passivo, o princípio feminino, o princípio masculino, positivo e o negativo, ou seja, os dois principais princípios que regem o universo, que equilibra o universo, né? Lembrando, por exemplo, que essa bolinha preta no branco significa que quando esse princípio fica muito saturado, surge um outro para equilibrar. Tá, olha só, é a mesma coisa aqui. Então, olha como essas mitologias se comunicam uma com a outra, né? Muito interessante isso, tá? Continuando, ali no slide 11, diz o seguinte: como nenhum dos Oxá conseguiu realizar o intento, então já indica que só uma manifestação divina por si só não dá conta de criar o Aie, né? Isso que a gente pode tirar como lição aqui, tá? Olorum é o Senhor do Universo, então criou uma divindade, representação dele mesmo, ou seja, Orum Mi Elá, universo minha ação, né, que depois começou a ser entendido como Orumilá, minha ação do universo. Orumilá, tendo conseguido realizar a tarefa, recebeu o saco da existência, além das cabaças da árvore, atirou na imensidão do universo a terra contida no saco da existência. Então olha só, os Oxás, isoladamente, não conseguiu dar conta da tarefa de criar o Aie. Teve que o Olorum se manifestar fora, né, digamos assim, criar a sua ação mais direta, e por meio dessa ação direta, que é o Orumilá, ele conseguiu então fazer essa criação. Isso nos lembra uma passagem que tem em João 1:1, que diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É uma passagem bastante difícil, um versículo bastante difícil de ser compreendido, e uma das interpretações que tem dele é: verbo representa ação, o verbo representa sempre algo, sempre não, na maioria das vezes representa ação, e nesse caso aqui tem essa conotação de ação. Então, verbo em Deus é ação em Deus, é o poder criador, ou seja, o Olorum. Verbo ou ação fora de Deus é o poder realizador, o Oruminá. Então precisou de Deus e exercer o poder realizador para criar o Aie, que seria Oruminá. Entende? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê na mitologia para não levar ao pé da letra. Então quando ele fala criou uma divindade, representação dele mesmo,
ou seja, minha ação do universo, a gente tem que tentar, né, compreender assim entre linhas, né, para não dar a entender, né, que Deus está criando uma outra divindade igual a ele mesmo. Ou seja, essa divindade ela pode ter uma outra conotação, né, nesse sentido, ou seja, criou uma nova maneira de agir no mundo, no universo, tá? Que seria então o poder realizador. Mas vamos continuar. No slide 12, né, o mito, né, a cosmogonia continua dizendo o seguinte: após isso, após criar o Aê, ele enviou um camaleão, né, hoje símbolo de Olodumare. Olodumare é um outro nome que se dá para Olorum, né, que é o Todo-Poderoso, né? Olorum é o Senhor do Universo e Olodumare, a sua significado é o Todo-Poderoso, né? E o Oruminale é minha ação no universo, ou seja, é Deus também. Então os três, né? Os três, digamos assim, vistos de maneira diferente. Enviou um camaleão, hoje ainda é símbolo de Olodumare, o Urumilá, para pisar na terra, comprovando a sua firmeza. E uma galinha para espalhar a terra, Iliefe, terra que se espalha. Origem do nome da cidade, Iliefe, berço da civilização iorubá. Já na terra, plantou a árvore, colocou as duas cabaças, questionando Olorum quanto aos próximos procedimentos para a criação do Iaê. Olha só, essa ideia de camaleão e galinha nos lembra o quê? Nos lembra que os dinossauros, né? Lembrando que as aves a ciência já mostrou que é uma das classes aqui da classe dinossauria, né? Que são, digamos, os primeiros seres vivos em terra, tá? Repare que ainda não está se falando da criação dos seres humanos. Se a gente voltar aqui, ó, existe uma interrogação nos seres humanos, porque o que está sendo criado no mundo físico, por enquanto, são os animais, vegetais e os minerais, tá? Daqui a pouco a gente vai ver o ser humano. Então, essa representação na mitologia do camaleão e a galinha vai espalhar, né? As aves espalham toda essa fertilidade que está sendo colocada ali, né? E o camaleão, então, aquele que pisa em terra firme, seriam os primeiros seres a viverem, então, nessa nova terra, tá? E aqui ele fala do Iliefe, terra que se espalha. Existe, de fato, uma cidade, né, lá na nação, hoje, né, que seria a Nigéria, mas o povo urubá seria todo esse conjunto aqui, né, de limite aqui que falaria a língua iorubá, tá? E existe de fato essa cidade, ela é considerada então o berço da civilização por causa dessa mitologia, ou seja, acredita-se então que a partir dessa cidade o mundo começou a se espalhar, né? Mas tudo começou ali, tá? Então isso é interessante também, que a gente até entende de onde é que veio o nome Iliefe. Continuando ali no slide 13, a mitologia diz o seguinte: foi então, né, o Olorum foi Urumilá, né, foi orientado por Olorum, a juntar o conteúdo das duas cabaças e no dia seguinte, antes do sol nascer, deveria destapá-la, nascendo então Exu Igbaquetá, o senhor da terceira cabaça. Então agora Urumilá criou o primeiro ser humano, tá? Até agora ele tinha criado então o Iaê, os animais, vegetais e minerais, o primeiro ser humano. O primeiro ser humano é o Exu Igbaquetá, né? Ou Exu. Aqui então a gente vê uma mitologia que aparece Exu. Exu vai aparecer em muitas outras mitologias também, mas muitas características de Exu que a gente tem hoje, em cada uma dessas mitologias elas se repetem e algumas complementam uma outra, tá? Uma característica que tem aqui, por exemplo, é que o Exu foi formado pelas duas cabaças, né? O Exu foi formado por Yin e Yang, tá? O Olodumare orientou ainda que sobre o Exu deveria jogar água todos os dias antes do sol nascer, para que crescesse e se multiplicasse. Então, a partir de Exu, os seres humanos então começaram a crescer e se multiplicar, tá? A atitude hoje é produzida do processo de iniciação. Ele está falando aqui do candomblé, né? Que esse processo então de se banhar antes do nascer do sol, quando a pessoa entra, né, no candomblé, existe, tá? Assim iniciou-se o ciclo de criação e reprodução da humanidade,
cabendo a Orumilá o testemunho do destino, controle de todas as vidas humanas no Iaiê. Continuando, aos Oxá, que como parte integrante de Olorum, parte integrante de Olorum, ou seja, como manifestação de Olorum no universo, coube a tarefa de escolher a cabeça daqueles que nasciam. Logo, Ori, que significa cabeça, mais Oxá, né, divindade, dá Orixá. Então, agora, a partir do momento em que os seres humanos começam a aparecer no Iaiê, Olorum começa a manifestar-se agora não só no Iaiê ou no universo como um todo por meio dos Oxás. Agora ele começa a se manifestar também no universo por meio dos Oris. Então, olha só, Orixá é um tipo de manifestação de Deus na natureza, especificamente no ser humano, no Ori, na cabeça do ser humano. Então Deus se manifesta no universo como um todo por meio dos Oxás, e quando ele se manifesta na cabeça do ser humano, ele é chamado de Orixá. Tá? Muito diferente da visão que a gente tem por aí, muito diferente da visão que a gente vai ver, né, em alguns autores e alguns candomblé que não são de nação, que nós vemos por aí. Tá? Então, repetindo, Oxá é a manifestação de Deus na natureza como todo o universo, Orixá é a manifestação de Deus nos seres humanos. E é claro que quando a gente fala isso, a gente está falando que cada ser humano, dependendo da combinação dessas energias, dessas forças típicas que aqui, vai ter uma característica diferente. Tá? Então vai ter uns, por exemplo, que vai ter uma característica muito forte do elemento água, e a gente vai ver mais depois, né, estudando esses autores, quais seriam essas características psicológicas. A gente está vendo aqui de elementos, forças físicas, mas isso também geram consequências psíquicas. É claro que Deus se manifesta no universo como um todo, não só em leis físicas, químicas e biológicas, mas nas suas leis psíquicas também. Então Deus se manifesta no psiquismo. Então, como que essas Oxás significa psiquicamente falando, tá? E como que ele vai significar psiquicamente falando quando ele se manifesta na cabeça, no Orixá, ok? Exu, por ter sido o primeiro da existência genérica que constitui cada um de nós, teve a felicidade de ter a sua cabeça escolhida por todas as atividades da natureza, recebendo o título de Enugibarijo, o boca coletiva. Exu tem vários títulos, né, dependendo da mitologia que ele adota. Mas interessante aqui que ele então vai ter nele todos os Oxás, diferente de alguns humanos que pode ter mais um Oxá do que um outro. Ele tem todos os Oxás equilibrados, tá? Então um ser humano pode ter um Oxá mais ativo do que o outro, então ele tem todos os Oxás equilibrados. Isso nos mostra então que Exu tem o equilíbrio do Yin Yang, tem o equilíbrio do ativo e do passivo. Isso também explica por que Exu é considerado aquele que consegue ir até o Olorum e voltar para o Iaiê, porque ele tem em si o equilíbrio dos Oxás. Como ele tem em si o equilíbrio dos Oxás, ele é um que consegue ir lá, se manifestar no Orum com toda a sua intensidade, 100%, e voltar. Então, quando a gente fala que o Exu, então, ele é o nosso, digamos assim, mensageiro para os Oxás, os Orixás, não é um título assim, vai lá e leva uma mensagem para mim. Ele é um mensageiro porque é ele que tem essa capacidade de fazer com que isso aconteça 100%. Né? Todos os outros vão fazer isso acontecer meia boca, porque não vai ter todos os Oxás que Exu tem. Tá? Mas vamos lá. Aí no slide 15... o mito continua dizendo o seguinte: muitos anos se passaram, famílias, aldeias, vilarejos, cidades e demais grupos étnicos foram sendo formados e espalhados por todo Iaiê, até que um dia Orumilá, se sentindo cansado e sem condições de coordenar tanta gente, solicitou que os orixás viessem até o Iaiê para lhe ajudar. Na solução do problema, escolheu em cada grupo étnico constituído aquela pessoa que mais se destacara como Onilê, senhor da terra, né, o senhor de muitos filhos de vasto território,
ou como Idilê, importante personalidade da família, aquele que, apesar de não ter filhos ou terras, era considerado pela família como benfeitor, a fim de dar-lhe o seu Imporri, ou seja, a força vital, fazendo com que ele representasse o orixá que havia escolhido a sua cabeça. Então, olha só, a partir do momento agora, o Olorum, né, ou Orumilá, né, que o Olorum se manifestando, agora vai ter intermediários nesse processo, intermediários humanos nesse processo, que são pessoas que se destacaram aqui na Terra, né, e por ter exercido, digamos assim, aquele orixá da sua cabeça de maneira mais forte, de mais justa, com bastante equilíbrio, e ele vai ser um representante então de Orumilá, ajudando então o Olorum a interagir com Aie, tá? Isso vai ser o que se chama de Essá, ancestrais, tá? Então agora cria-se uma nova categoria. Nós temos o Olorum, o Senhor do Universo, nós temos Oxá, que é a manifestação do Olorum pelo universo, nós temos Orixá, que é a manifestação do Olorum na cabeça dos seres humanos, e tem o Exá, que são os ancestrais. Ancestrais que foram após morte divinizados pelo seu povo e hoje são reconhecidos como a representação viva dos orixás. Desse modo, nessa perspectiva, eles são equivocadamente confundidos com os próprios orixás. Então a gente vê muito falando, por exemplo, de Xangô, Yansan, Oxum e Omolu como sendo o orixá. Na realidade, Xangô foi um rei de uma cidade lá do povo da Nigéria, ou teve uma vida muito importante, mas nesse caso ele foi rei. Yansan também teve uma importância, Oxum, Omolu, ou seja, faz parte da mitologia ali de uma família, tá? Que se destacou então naquele Oxá, né, do Xangô ali do fogo, Yansan no Oxá ali do ar, né, Oxum do rio, da água, Omolu da terra, e que agora ele é um ancestral divinizado, né? Que é um representante, digamos assim, dos seres humanos para os Oxás, para os orixás. Então ele não é um orixá propriamente dito, tá? Ele é um ancestral divinizado. Nós vamos voltar mais vezes nessa reflexão quando a gente for estudar os autores, tá? Nessa diferenciação que tem entre orixá, entre Oxá, orixá e Exá, a gente vai voltar mais vezes, que isso é muito confundido, tá? Mas agora o nosso objetivo foi atingido, nós já estouramos o nosso tempo, tá? Mas quando a gente for voltar com os autores, a gente vai voltar nesses slides de novo, né? Então espero que tenha ficado claro em linhas gerais como que por meio dessa mitologia existem outras, tá? Mas a essência que está por detrás, mesmo nas outras, é essa. Embora muitas vezes até se chama, né, Xangô de orixá e Oxum de orixá, mas por essa cosmogonia a gente vê que não é bem assim, ou seja, às vezes é uma força de expressão, ou seja, ele representa aquele orixá e às vezes até recebe o nome de orixá por, digamos assim, agradecimento ou por respeito, né, mas filosoficamente falando, estudando a cosmogonia, seria uma afirmação equivocada. Mas a gente vai voltar a isso mais vezes nas videoaulas posteriores, tá? Então até lá.